país nem dormiu direito. Chocado, abalado com a maior tragédia da aviação brasileira. Uma tragédia que se repete, que acontece 10 meses depois de uma outra e depois de várias ameaças de desastre. São até agora 176 mortos, entre passageiros, tripulantes e funcionários atingidos pela queda do avião da TAM. Um Airbus descontrolado que se chocou contra um terminal de carga ao sair da pista. Vamos direto a São Paulo. Chico Pinheiro, agora de manhã, o que se vê no aeroporto de Congonhas? Bom, é um cenário, viu, Renata, que lembra um pouco até aquela tragédia com os prédios do World Trade Center lá em Nova York, né? O repórter Fábio Tussi está sobrevoando a região desse acidente. Vamos falar com ele a bordo do Globocop. Você ainda vê chamas no prédio atingido aí, Fábio? Olha, Chico, chamas não. O que a gente consegue observar é essa fumaça densa que não para de sair do local atingido pelo acidente. Apesar da chuva que atinge a zona sul de São Paulo desde ontem à noite, focos de incêndio continuam surgindo, segundo as informações do Corpo de Bombeiros. Tanto é que a gente observa aí essa fumaça, só que nós não conseguimos agora avistar esses focos daqui, porque estamos já a cerca de 6 quilômetros do local do acidente. Foi um pedido da Torre de Controle de Congonhas para que nós nos afastássemos, porque as operações no aeroporto seriam retomadas e a presença de outras aeronaves como a nossa poderia atrapalhar essa retomada das operações. Inclusive, pelas informações da própria torre, por volta das 6h30 da manhã, um pouco antes disso, uma aeronave que vinha em rota de pouso em Congonhas chegou a arremeter por causa das condições meteorológicas. O tempo estava fechado naquele momento, ainda chovia, ainda era noite. Agora as condições já melhoraram um pouco, o céu está claro e abriu um pouco, Chico. Obrigado, Fábio. A repórter Mona Lisa Perrone está no chão, está perto do prédio, né, da TAM Express, onde houve esse acidente com o avião. E a Mona Lisa nos fala sobre o resgate das vítimas. Quantos corpos já foram resgatados, encontrados aí, Mona Lisa? Chico, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Manuel Antônio da Silva, que deu uma tumultuadíssima entrevista coletiva agora há pouco, são até o momento 66 corpos. 63 que estavam no avião e 3 que estavam no prédio da TAM. Nós estamos muito próximo do local, a 20 metros. Estamos vendo essa fumaça densa que o Fábio Tussi registrava agora há pouco do alto do Globocop. Estamos vendo de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros. É um trabalho delicadíssimo, dificílimo. Há um guindaste que está dando suporte à estrutura porque há risco iminente de desabamento de parte do prédio, aquela estrutura um pouco mais à esquerda. O comandante do Corpo de Bombeiros também dizia agora há pouco que o mais difícil neste momento é a retirada do restante dos corpos. É um trabalho delicadíssimo para que seja possível a identificação desses corpos, então, no IML. Neste momento estão trabalhando aqui no local aproximadamente 100 homens do Corpo de Bombeiros. No auge dos trabalhos, por volta da meia-noite, da 1 da manhã, eram 250 homens do Corpo de Bombeiros. E a maior dificuldade agora do Corpo de Bombeiros é o cansaço da tropa. Parte dos homens está sendo trocada porque eles estão exaustos. Como eu disse, é um trabalho delicado, dificílimo e de muito risco, muita tensão, neste momento ainda aqui nos escombros deste acidente. Chico. Mona Lisa, com vários outros efeitos, a gente viu aí a Avenida Washington Luiz, uma das avenidas muito movimentadas de São Paulo, com trânsito completamente interditado hoje. Pelo menos 27 casas que estão ao redor do aeroporto os moradores tiveram que deixar as casas por questões de segurança, né? E apesar deste acidente, o aeroporto de Congonhas voltou a operar agora há pouco. A repórter Natália Ariede está no saguão de Congonhas e vamos falar com ela para saber como é que está o funcionamento neste momento. Natália. Chico, o aeroporto de Congonhas funciona normalmente desde as 6 horas da manhã, mas funciona, na verdade, parcialmente, porque opera apenas com a pista auxiliar. Essa pista, que é mais curta que a principal, foi avaliada agora há pouco por técnicos da Infraero e liberada. A primeira decolagem ocorreu há poucos minutos. Nós estamos em frente ao balcão da TAM. Aqui o movimento de passageiros é intenso desde o começo da manhã. Os funcionários estão bastante abalados, mas trabalham normalmente. Vários voos da empresa estão confirmados, mas agora há pouco a assessoria informou que 19 partidas daqui foram canceladas. A orientação da TAM aos passageiros é que quem tem qualquer partida programada daqui de Congonhas hoje deve ligar para o telefone 4002
5700. O telefone é 11 4002 5700. Os passageiros devem ligar antes de vir para o aeroporto. Chico. Ok, Natália, e agora há pouco o comandante do Corpo de Bombeiros nesta área, o coronel Manuel Antônio Silva, deu uma entrevista falando sobre o resgate das vítimas. Vamos ver. Coronel, o senhor acha que há chance, há possibilidade de sobreviventes ainda? Os sobreviventes que nós tínhamos foram retirados assim que as primeiras guarnições chegaram no local. Cuidado que estamos escondendo o gravador aí, ó. Coronel, como estão os trabalhos lá dentro? Quantos homens estão trabalhando e qual a maior dificuldade neste momento? No momento nós estamos com mais de 100 homens trabalhando, chegamos no auge da ocorrência com atendimento com 255 homens do bombeiro. No momento nós estamos com 100 homens trabalhando porque nós não temos mais incêndio e temos o risco de desabamento de algumas paredes ainda, mas nós estamos concentrando nossos esforços para a retirada dos corpos da aeronave. Em relação aos corpos que estavam na aeronave, qual a situação? Como é que é possível a identificação e a retirada desses corpos? Bom, os corpos estão sendo retirados, a identificação está sendo feita pelo Instituto Médico Legal e os corpos estão parcialmente carbonizados, não totalmente, mas é possível a identificação dos corpos. Eu gostaria que o senhor falasse da dificuldade desse trabalho, de retirada de corpos nessa situação. Esse é um dos trabalhos mais difíceis para o Corpo de Bombeiros, porque a gente está mexendo com os seres humanos, que a dificuldade é muito grande. O pessoal já vai se exaurindo, o cansaço, nós temos que fazer uma substituição do pessoal e a dificuldade maior é que os corpos estão presos nas ferragens. Consegue estimar o tempo dessa operação, coronel? Nós temos agora, no momento, 101 homens trabalhando, incluindo o rescaldo e a retirada dos corpos. Centenas de bombeiros da cidade de São Paulo foram convocados para trabalhar no local do acidente com o avião da TAM. No aeroporto de Congonhas, quem procurava informações sobre parentes se desesperou. Os bombeiros passaram a madrugada trabalhando nos destroços. Os corpos que estavam no avião começaram a ser retirados tarde da noite, depois que o fogo foi controlado. A dimensão da tragédia havia sido antecipada pelo governador José Serra. A grande prioridade é a remoção das vítimas e a perícia, já guardar os elementos para que as perícias possam ser feitas. No auge do incêndio, a temperatura dentro do avião, pelo que me disse um técnico do IMET, chega até mais de 1000 graus. Para vocês terem ideia da violência daquilo que aconteceu. Um cinegrafista amador conseguiu aproximar-se dos destroços. O que você vê é a cauda do avião, onde ficava uma pequena turbina auxiliar. O mesmo cinegrafista filmou parte do trabalho de coordenação no quartel-general montado no local do acidente. Os bombeiros fizeram um quadro para entender a situação no ponto de impacto da aeronave. Naquele momento, eles identificavam parte da fuselagem, a asa esquerda e a cauda do avião. No mesmo quadro, a distribuição das vítimas. 225 homens do Corpo de Bombeiros tentam conter o fogo, usam água e espuma. Com uma escada, resgatam as pessoas que estavam em um prédio em frente ao que foi atingido pelo avião. E os primeiros corpos de vítimas que trabalhavam no depósito da TAM começam a ser retirados. No balcão da companhia aérea, a apreensão e a procura pela notícia oficial. Os familiares não recebendo nenhum tipo de informação onde vão ser dadas as informações a respeito. Quanto tempo? Aflição, desespero. Essa mãe confirmou que os filhos de 12 e 17 anos estavam no avião. Para parentes e amigos que esperavam a chegada do avião aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a agonia só terminou de madrugada. À 1h30 da manhã, a TAM divulgou a lista com os nomes dos passageiros que embarcaram no voo 3054. A leitura de cada nome foi acompanhada com lágrimas. Seu Lamir chegou a ter esperança de que o filho não tivesse embarcado. Mas logo depois veio a confirmação. Quem chorar de alegria que falaram que ele não estava no voo, né? Mas depois, em seguida, ele chegou a ler a lista e falar que ele não estava. E hoje ele ligou às 10:05, dizendo que ia sair 5 horas lá, chegar às 6h40 para me buscar. E eu estava aqui na hora do acidente. Estava esperando ele. Fazer o quê, né?